Olá, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan 88,7, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, pelo 88,7 FM. Mas também você nos acompanha pelo youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Aí é outra história. É o vídeo, é o conteúdo, é o som disseminando por toda a internet. E hoje, aqui nos estúdios da Jovem Pan, estamos recebendo a deputada estadual Luciane Carminati, que é mulher educadora, que tem uma história belíssima na educação, que deu essa vocação para dialogar com as pessoas, para abrir conhecimento e inserir isso na pauta política do município de Chapecó, na região de Chapecó e ao longo do tempo em todo o estado de Santa Catarina. E muitas vezes fazendo a ponte entre Santa Catarina e Brasília, que é a nossa capital federal. Deputada, seja bem-vinda aqui à Jovem Pan. Alegria muito grande compartilhar esse momento contigo, Evilásio. Um abraço a todos os ouvintes, a todos que estão nos acompanhando e refletir um pouquinho sobre essa história, a educação, as mulheres, enfim, a política, que é o meio pelo qual eu estou inserido. Então, já de antemão agradecer e deixar um forte abraço a toda a direção da rádio também, aos trabalhadores aqui, especialmente aos nossos ouvintes. Deputada, a gente recebendo a visita da senhora aqui na rádio, também uma visita à cidade de Blumenau, à região do Médio Vale do Itajaí, logo no início desse mandato, dessa legislatura agora de 2023. Mas a gente precisa resgatar um pouquinho que a senhora é oriunda do oeste de Santa Catarina e ao longo da sua trajetória política, óbvio, que desbravou todo o nosso estado. Mas como é que iniciou a sua trajetória política, decidiu entrar no mundo político? Então, eu sou professora de profissão, né? Eu atuava como professora da rede municipal de ensino de Chapecó. Aí, no ano de 96, nós tivemos êxito à frente das eleições municipais e eu fui convidada para assumir a diretoria de ensino fundamental, que é o maior departamento, número de servidores e estudantes. Inicialmente eu relutei muito porque eu sempre gostei muito de ser educadora, né? Um período eu coordenei o trabalho pedagógico na escola e enfim acabei assumindo, e nesse período de 4 anos eu sempre procurei estar presente nas escolas, né? Algo que me marcava era que quando você tem gestores, eles ficam em gabinetes. E eu dizia, não pode ser assim, eu tenho que estar presente onde a educação acontece. Então, nesses 4 anos como diretora, eu atuei muito direto nas escolas, no diálogo com os educadores, com os pais, né, com os estudantes. Ao final dos 4 anos, um grupo de professores e diretores de escola começaram a levantar a ideia de que tinha que ter alguém que representasse a educação na Câmara de Vereadores. E aí o meu nome foi então escolhido, e eu fui eleita a 4ª vereadora mais votada do município de Chapecó. Eu exerci o mandato por 2 anos e também 2 anos eu fui secretária de educação. E também na atuação como secretária, até hoje as professoras dizem, é a secretária que mais estava com a gente nas escolas. Então a gente fez um trabalho muito legal, muito bonito, né? E ao final eu fui então candidata a vice-prefeita. Nós perdemos a eleição por uma diferença muito pequena. Eu era concursada, voltei a dar aula, voltei para a escola, para a sala de aula, e nessa transição o governo do presidente Lula estava numa fase de abrir muitas universidades. E nós do Oeste, nós sempre tínhamos um sentimento de muita indignação, porque o ensino público nunca chegou no Oeste, federal ou estadual, superior, digamos assim, né? Não chegava. E aí tinha uma luta histórica, assim, temos que trazer a universidade, nossos filhos também têm direito. E as comunitárias, elas existiam, inclusive eu defendo muito as comunitárias, porque a exemplo da FURB, lá nós temos a UNO Chapecó e a UNOESC, que são as responsáveis, junto com mais 12, são 14 instituições ao todo, pela capilaridade do ensino superior no estado.
No entanto, com limites, porque também não existiam bolsas na época, né? Então, era restrito. Então, a ideia de uma universidade pública era muito forte. Então, eu fui convidada para coordenar um movimento dos 3 estados, né? Que culminou com a Federal Fronteira Sul. Em seguida a isso, eu fui convidada a ser candidata a vereadora novamente e nós dobramos a votação. Então eu fui reeleita e nesse período de transição, o nosso deputado federal Vinhati foi para o Senado, o deputado estadual Pedro Quisaio foi para federal e abriu para mim ir a estadual. Então eu coloquei o nome, foi uma campanha muito bonita, fizemos uma eleição vitoriosa e hoje eu estou indo para o 4º mandato. Então a nossa trajetória, ela começa não de família tradicional, que tem políticos na família, não é a minha trajetória. Não é a trajetória de eu sonhar um dia em ser deputada ou vereadora, nunca esteve no meu alcance isso. Mas de trabalhar muito em defesa daquilo que eu acredito. E quando veio para mim a política, ela veio muito numa ideia de que a política é a disputa de projetos. E a educação, para mim, sempre foi carro-chefe. Eu acho que pela educação a gente transforma vidas, a gente consegue garantir uma profissão para o sujeito que dá identidade. E então eu luto muito por isso, né? Então, 4º mandato, a gente continua com essa bandeira muito forte. Deputada, até dessa bandeira da educação, quando a gente vê, e agora a própria trajetória da deputada no mundo público e político, desde uma servidora na área de educação, uma gestora e uma política que defende bandeiras da educação. Ao longo da vivência, a gente vê que a educação, como a saúde, tem muitas dificuldades dentro do setor público, às vezes de reconhecimento, de uma possibilidade de investimento. O investimento às vezes acontece, mas a desenvoltura não acaba acontecendo conforme o investimento. Como é que a senhora analisa? Quais são as dificuldades? A senhora que sempre está ali batendo na porta, fazendo a defesa, fazendo o elo entre o professor e o gestor, quando teve como gestora também para entender aquilo que às vezes pleiteava, que quando a gente pede alguma coisa parece que é mais fácil, e quando a gente está lá do outro lado, como é que é isso? Então, acho que você apontou muito bem. Eu acho que uma das coisas que me identifica muito com os educadores e com a educação é porque eu passei por todas as etapas. Eu fui estudante de escola pública, eu fui professora de escola pública, eu fui coordenadora pedagógica, secretária de educação. Então, essas etapas todas, de dentro de sala e fora de sala, me dá um olhar mais completo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem grandes desafios. Eu vou começar por um desafio que é da nossa história. Se você comparar o Brasil com países europeus, com países que têm indicadores de educação muito melhores, vamos dar um exemplo aqui bem concreto. A nossa universidade mais antiga no Brasil, ela tem pouco mais de 100 anos, certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente entrou no século XX com a maioria da população sem direito à educação básica, né? Superior, então, era para uma elite muito restrita. Quando você compara isso com outros países desenvolvidos, as nossas universidades nesses países têm 1000 anos, têm 800 anos. Eu visitei a Europa em 2019, Itália, Milão, Berlim, França, Paris no caso, e Lisboa. Você olha para aqueles prédios, você enxerga a história presente nesses prédios, na arquitetura, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, nós temos uma dívida secular de séculos com relação ao direito à educação para a sua população. E isso não é algo fácil, porque quando você vai conversar com os nossos estudantes do ensino médio, graduação, talvez eles são a geração primeira que está acessando a essa modalidade, né? A minha mãe e o meu pai, por exemplo, não tiveram um ensino fundamental completo. Então, a gente está falando de uma coisa muito recente. O direito à educação é muito recente no Brasil, né? Mas tem outra coisa que tem muitos gestores que fazem de conta, que gostam de apresentar coisas que não fazem.
Então, eu questiono muito também a postura dos gestores. Quer dizer, você tem que mostrar o que você está fazendo, mas o resultado tem que ser na qualidade da educação, nos alunos aprendendo, no professor valorizado. Então, a gente tem um problema de gestão, né, que também passa por planos municipais, estaduais e nacional, que tem metas e estratégias que precisam ser seguidas. E aí eu vou dar um exemplo bem concreto. Nós conseguimos o ano passado, olha só, 2022, aprovar uma lei em Santa Catarina. Eu ajudei a coordenar muito esse processo. A Patrícia, que era secretária municipal aqui de Blumenau, que agora é adjunta da sede, né? Ela coordenava um DIME, participou desse grupo conosco, e foi nos últimos minutos do segundo tempo, que eu digo, que quando vencia o prazo, nós conseguimos aprovar uma lei que diz o seguinte: os municípios que aplicarem as metas, que cumprirem metas do seu plano municipal, vão receber mais ICMS. Entendeu? Isso é muito importante, porque senão tu tem o plano aqui e orçamento aqui. Agora o que a gente está dizendo é que se você fizer bem feito, vai ter mais grana. Isso joga essa responsabilidade para o gestor, mas também joga para o sindicato cobrar, para o pai cobrar, para o estudante cobrar, porque se vencer essas metas, vai receber mais ao longo de cada ano. Então, eu acho que tem uma questão que é do ponto de vista da gestão. Tem outra questão e aí quando eu falo gestão, eu falo ter mais professores concursados do que ACTs. No estado, por exemplo, a gente tem um problema grave nisso. Eu fiz uma reunião essa semana com o secretário de Educação, a primeira audiência com o secretário estadual, e ele começou a fala dizendo: Luciane, como é que tem tanto professor ACT no estado? E eu disse: opa, concurso, né? Que bom que o senhor começa assim. Então, nós temos um problema que é esse, da formação continuada, da valorização, mas também eu não quero eximir a responsabilidade de cada educador. E eu sempre digo isso. Os educadores têm que lutar por salário, têm direito a uma carreira, respeito, né? Gestão democrática, mas você tem que ir em busca. Você tem que ser o melhor na tua sala de aula, entendeu? E quando o aluno não está aprendendo, isso tira o nosso direito de conquista também. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, tem todas essas matizes para a gente entender um pouco esse desafio da educação, né? Deputada Luciane, aproveitando um pouco do que a gente falou aqui, me deu um gancho para uma pergunta. Dentro desse período de trajetória política e de gestora na educação, o Brasil viveu algumas revoluções, alguns gatilhos na educação, como valorização, expansão do ensino superior, mas eu acho que o principal, e ainda é tema de discussão em alguns nichos, e na semana passada, se eu não me engano, a gente teve o modelo da USP, da primeira turma de Direito de Cotistas, formada ali pela USP, que é uma faculdade tradicional extremamente difícil das pessoas entrarem. E aí a minha pergunta vai nesse sentido. Nos últimos 20 anos vivemos essa questão das cotas. Qual é a importância das cotas para o ensino superior? Fundamental. Eu te agradeço por essa pergunta, iluminada. Olha, eu sou de origem italiana, né? Você deve ser italiano também, Vilásio? Eu acho que eu já tô mais para um brasileiro mesmo, assim, que quando eu vou buscando a história aí, é um imigrante daqui, um daqui, alemão, isso. Um pouco de tudo. Mas eu quero puxar esse gancho porque eu sempre estudei em escola pública. Na época, a escola pública de Chapecó, essa que eu estudei, era considerada quase uma escola privada, porque ela era coordenada por freiras. Então, assim, uma escola eu diria assim, de um trabalho reconhecido, né? Esse Colégio Bom Pastor de Chapecó, né? Eu nunca tive, eu não estou nem falando de ensino superior, eu estou falando como colega de aula. Eu não tive um colega negro do meu lado. Se falar do ensino superior, eu fiz pedagogia, voltei a fazer orientação educacional, pós em educação especial e direito também. Não concluí o direito por conta das minhas andanças, mas eu nunca tive, que eu me lembre, um negro do meu lado. E a pergunta que eu faço aqui, a gente tirar esse preconceito que a gente tem, aonde estavam? Não existiam? Existiam, mas não tinham a oportunidade de ingressar
numa universidade. Então, as cotas, eu acho que enquanto política transitória, não permanente, mas transitória, ela é fundamental. Porque você lembra que eu comecei a minha fala falando das dívidas que a gente tem? E, sobretudo, com a população negra, né? Que, se você olhar, enquanto muitos filhos das nossas famílias conseguiam estudar e apenas estudar, esses jovens negros tinham que trabalhar. Então, não é verdade que as oportunidades estão dadas para todos. Não é verdade. Quando você não precisa lutar pela tua subsistência e pelo prato na mesa todo dia, enquanto que o outro chega com o prato na mesa pronto, não, as condições não são iguais. Então, para mim, a política de cotas ela é transitória até que se estabeleça um parâmetro de igualdade melhor. Quando isso tiver na sociedade, aí a gente pode eliminar esse programa, né? Que agora completou 10 anos, né? 2012 a 2022, então a gente está numa outra fase agora também de colher esses frutos, mas aquela foto que você menciona, quando eu li a matéria, né, filho de faxineiro, filho de pedreiro, que está sendo os primeiros a cursar o ensino superior, eu digo que só por isso já vale, né? A gente poder enxergar que pessoas, né, de etnias como essas conseguem chegar onde os brancos só estão. E o mundo tem que ser para todos. Eu sou cristã, eu sou católica, e eu acho que esse mundo que Deus quer é um mundo de mais justiça, igualdade e de oportunidades. E as cotas vêm nessa dimensão. Perfeito. Deputada, um dos temas a senhora trabalhou bastante para a questão da viabilidade do estudo da Universidade Federal da Fronteira Sul, que é a universidade federal mais recente aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul do Paraná, que abraçou esse eixo ali onde os 3 estados têm uma área estreita e de fácil acesso, locomoção, até para poderem dialogar, né? E a gente tem aqui uma pauta na região do Vale do Itajaí, Médio Vale, Vale Europeu, que é a FURB, que foi a primeira universidade do interior, a primeira faculdade ensino superior do interior do estado de Santa Catarina, uma faculdade que surgiu da iniciativa da comunidade. Ela então hoje também se encaixa nesse modelo de universidade comunitária, né, que faz parte da CAF. Existe esse desafio. A senhora olhando, tendo participado daquele debate da Federal ali para o oeste de Santa Catarina, acha que é um sonho utópico, é um sonho real ou a gente deve seguir outro caminho? Bom, quando nós fizemos aquela luta pela Federal, eu lembro que eu ia dar entrevista na rádio e eu recebia comentários assim: isso é propaganda eleitoral, isso nunca vai existir, imagina que aqui a gente vai receber uma universidade federal, vocês estão enganando as pessoas. E a gente lidava com aquilo e dizia: bom, nós sabemos o que a gente está fazendo e vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode abrir mão dos sonhos, né? Sonhos são possíveis, acontecem. E eu penso que esse movimento histórico todo da FURB, eu lembro do Valmor Siocchetti, né? Isso. Que me falava muito, inclusive, desse movimento. Eu tenho agora, depois, uma reunião com a reitora da FURB, a Márcia, né? Eu imagino que ela vai tratar disso também com a gente. Eu penso que a FURB está num movimento que, se é para federalizar alguma universidade comunitária em Santa Catarina, é a FURB. Não tenho dúvidas nenhuma. Inclusive, quando a gente discutia federal em Chapecó, veio esse debate da federalização da UNO Chapecó, né? E aí, dentro dos próprios reitores, e conversando com a reitoria de Chapecó, na época, o professor Odilon Poli, que era o reitor, ele dizia: não, se é para federalizar, é a FURB. Ela tem uma trajetória muito maior. Então, eu acho que a gente precisa respeitar essa construção da FURB. Eu sou totalmente favorável. Agora, o que nós temos é algo diferente, que é essa promessa do governo do estado, né, em relação ao sistema CAF e a gratuidade de 100% das vagas. Então, aqui a gente tem um cenário novo, né? Eu, inclusive, tenho sido demandada no próprio dia da posse, os reitores todos, inclusive a reitora Márcia,
ficaram por um bom tempo no meu gabinete. Quando eu cheguei, a gente conversou um pouco e a primeira menção deles é: você vai presidir a Comissão de Educação, então, deputada, nós queremos o teu apoio para esse projeto da gratuidade no sistema CAF. Então, acho que é um processo que a gente vai agora ver como que o governo vai desenhar. Ele ainda não abriu nenhuma possibilidade para a gente entender o que é isso. Eu tenho apenas informações de que estão estudando para valer para o segundo semestre, estão discutindo os valores, né? A CAF queria um montante e o governo apresentou inicialmente o valor menor, então eles estão fazendo ajustes, né, em relação ao orçamento. E quando chegar na Comissão de Educação, nós vamos tratar disso. Mas eu volto a dizer, Vilásio, que a FURB, se for para federalizar, é a FURB. E tem todo o meu apoio e no que eu puder me envolver, com certeza eu vou me envolver. Perfeito. Lembrando até o ouvinte aqui da Jovem Pan e você que também está na internet, a gente tem um vídeo da reitora Márcia Espíndola falando sobre a federalização e comentando isso, e também nos bastidores a gente conversou aqui com a deputada Luciane Carminati sobre o trabalho que ela fez também na área de saúde, no modo geral, como deputada, mas também saúde dentro da educação, com a própria implantação da medicina lá no oeste do nosso estado de Santa Catarina. E aqui em Blumenau, a reitora Márcia, ela até comenta que essa possibilidade da federalização tem como número que na região do Vale do Itajaí não existe nenhum curso superior gratuito dentro da área da saúde. Então é muito interessante que tens a experiência de uma federal no oeste, da implantação do curso da medicina, que é a base da saúde em modo geral, mas todos contribuem, isso é importante, claro. Valorização de todos os profissionais da saúde, mas faz uma diferença dentro do sistema, né? E da retenção desses talentos na nossa região. É sempre muito importante isso. Então, só para registrar que tem esse vídeo para a gente poder casar esses diálogos. E continuando, eu tenho mais duas perguntas, até pela agenda da senhora na cidade de Blumenau aqui. Deputada, uma outra pergunta é relacionada à participação da mulher na política. A gente vê que tem um incentivo para os partidos fomentarem, existe lei que é uma obrigação, determinação para evitar que alguém possa fazer mau uso. Como é que está na avaliação da senhora que vive isso? Existe realmente uma dificuldade? Existe uma dificuldade causada pelos partidos? Existe uma incompreensão da mulher da sua participação? Ou quando ela quer participar, ela se sente pressionada? Eu acho que tem vários fatores. Penso que nos países onde a legislação já incorporou a ideia da paridade de gênero no parlamento, que é isso para o ouvinte compreender. Se nós somos 52% da população brasileira de mulheres, automaticamente deveria ser 50% de mulheres no parlamento. Se a gente não tivesse só a cota de 30% nas candidaturas, mas que no mínimo a gente conseguisse chegar nos 20%, 30% de cotas de gênero, né, eu não tenho dúvida que ia explodir o número de mulheres candidatas. Porque as mulheres muitas vezes fazem a conta, aquele partido lá já tem dono, é fulano, beltrano, cicrano, os homens que a vida inteira mandaram, e eu só vou para colocar o nome para ser usada. Então, a gente está num processo muito grande. Eu acho que nós temos tido muitos avanços do ponto de vista da legislação. As cotas é um avanço, porque antes nem sequer o número de mulheres dentro da razoabilidade eram colocados. Quando tem cota, tu tem que pôr. Depois vem a legislação mais recente das laranjas, né? Mas só colocar também não, né? Quer dizer, tem que ser verdadeiramente candidatas. Então, a legislação ela tem melhorado, mas a paridade ela é um corte fundamental, porque quando ela aponta isso, as mulheres dizem, opa, eu vou agora disputar mais vagas. Então, se eu fizer mais voto dentro do coeficiente, eu vou ter chance. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é bem importante é que os partidos também precisam abrir oportunidades para as mulheres. Muitas vezes as mulheres são chamadas para serem secretárias, para fazer uma boa ata, porque tem letra bonita, essa é a fala que eu escuto, para fazer eventos.
Agora, para presidir partido, para espaço de destaque de liderança, fica aos homens. Então, esse é outro desafio. E um terceiro desafio que eu sempre gosto de não ignorar, que as pessoas têm que ter atitude. Eu falei isso da educação e eu falo também dos professores, eu falo também das mulheres. As mulheres também têm que se colocar. E tem uma frase que diz assim, que a gente precisa... Eu sempre falo isso. Nós precisamos enfrentar os nossos medos. Enfrentar os nossos medos eu também tive muito medo quando eu fui candidata a primeira vez. Eu não conseguia pegar o microfone na mão. Italiana ficava vermelha, parece que todas as veias saltavam. E a gente vai aprendendo, como aprender a dirigir, né? Se vai perdendo medo dirigindo. Então, vencer os nossos medos, acho que faz parte. Então, a atitude da mulher também. Então, é um pouco isso para entender, né? Acho que a gente tem muito que avançar, mas as mulheres estão resistindo e se colocando. Perfeito. E, deputada, uma última pergunta que aqui é relacionado à questão política partidária do Brasil. Tivemos uma divisão, mas é uma curiosidade de percepção, não é nenhuma certeza e uma questão exata, né? A gente percebe que em Santa Catarina, culturalmente, com o tempo, o Partido dos Trabalhadores, o qual a senhora faz parte ali, algumas pessoas têm uma rejeição em Santa Catarina. Aqui na nossa região de Blumenau, a gente sente um pouco maior, diferente da região oeste. Por que essa rejeição? Ela é justa, ela é injusta? Qual é uma avaliação da senhora quando circula e até mesmo no momento que tinha governo Lula, governo Dilma, aí teve o governo Bolsonaro e agora com a volta do governo Lula? Assim, como é que sentiu toda essa febre nesses momentos? Eu sei que a pergunta é genérica. Não, mas eu acho que você toca num ponto bem importante. Primeiro, nós já ganhamos eleições aqui no estado com o presidente Lula, né? Acho que foi na reeleição dele. E nós já fizemos muitas eleições onde o PT foi muito bem. Nós chegamos a ter 9 deputados estaduais, né? 9 estaduais, acho que 3 federais. E nos últimos anos a gente foi perdendo esse potencial eleitoral. Eu sempre sou uma pessoa muito aberta para avaliação, mas eu acho que todo mundo precisa fazer avaliação. Eu acho que a grande mídia tem que fazer a sua avaliação. Nós tivemos muitos colunistas, muitos jornalistas que atuaram muito fortemente na construção de uma verdade e não na construção da democracia, que é o direito de você se manifestar sobre o que você pensa. E quando você fica com um microfone 24 horas batendo numa tecla sem dar o direito de defesa, acho que isso é muito ruim para a democracia. Tu constrói uma verdade que pode ser uma mentira, né? Eu acho que as nossas lideranças do Partido dos Trabalhadores também têm que se fazer sua autocrítica. Muitas vezes a gente deixou de dialogar diretamente com a população, né? E nós sofremos também muitos impactos em relação ao que a nossa presidenta Dilma enfrentou, né? Que na minha avaliação foi um golpe, porque ficou comprovado que não tinha argumento, né? Foi arquivado o processo dela das chamadas pedaladas, então ninguém mais recupera essa história, né? De ter tirado a primeira mulher presidenta, e as pessoas têm que fazer autocrítica disso. Nós sofremos muito por conta da ofensiva que houve contra o PT, como se as pessoas do PT fossem corruptas, não prestassem, tivessem condutas questionáveis. Olha, eu sempre falo, Evilásio, eu conheço boa parte do PT em Santa Catarina. As lideranças nossas, na sua grande, massiva maioria, são pessoas que trabalham muito, que colocam dinheiro do seu bolso para fazer militância, líderes comunitários, religiosos, sindicalistas, que não ganham nada para isso. E nós fomos todos colocados na lata do lixo. Eu sempre tenho uma ideia que é assim, a gente tem que estar aberto para ouvir. Então, eu não levo dores e mágoas desse processo todo, eu sempre me foco no trabalho. Eu digo para minha equipe, é pelo trabalho que a gente é reconhecido.
Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é de baixar armas, literalmente, baixar armas, abrir mais o coração, ouvir mais as pessoas. Isso vale para nós do PT, vale, mas vale para todo mundo. Quem fez política do ódio precisa entender que a política do ódio não constrói nada, só destrói. Olha o que aconteceu dia 8 de janeiro em Brasília. É vergonhoso nós perdermos patrimônio cultural, né, obras de arte, prédios públicos que são o exemplo da República por um delírio coletivo. O presidente Lula ganhou. E ele tem que ser respeitado como presidente. E eu vou terminar dizendo para ti, não é só discurso. Quando o Jorginho Melo se elegeu governador, eu liguei para ele e disse: governador, parabéns pela sua eleição. Você sabe que eu tinha outro candidato. Eu votei para o nosso governador Décio Lima, que é daqui, inclusive. Não tivemos êxito, mas eu desejo a você todo o sucesso do mundo. E naquilo que a gente se entender, eu serei favorável. Se nós não nos entendermos por concepções, princípios, eu vou fazer a crítica, mas dentro da democracia. E assim eu espero que todo mundo faça com o presidente Lula. É esse gesto, né? Porque nós que somos agentes públicos, a nossa voz arrasta multidões, para o bem ou para o mal. Eu espero que seja para o bem. Perfeito. Deputada, obrigado. Nosso assunto com conhecimento, com a sua vivência, com a oportunidade, com a legitimidade do cargo que a senhora tem. Dá pra a gente trabalhar muitas pautas aqui, mas o tempo é curto e o tempo do ouvinte também. A gente tem que respeitar da grade e da internet também para ele poder ver, não virar um seriado de uma vez, né? Eu agradeço muito a sua vinda à nossa cidade de Blumenau, à região do Vale do Itajaí, que é uma região que a gente, como Jovem Pan, defende bastante, sempre vai ter as causas, e a oportunidade de dialogar com a senhora, entender um pouco mais sobre o seu pensamento, sobre o seu trabalho político e poder deixar aberto também as bandeiras da nossa região. Obrigado mesmo pela vinda aqui na Jovem Pan. Um prazer imenso, me coloco sempre à disposição. Obrigado pela acolhida, pelo carinho. Deixar um forte abraço a todos e todas que estão nos acompanhando. Muito obrigada, e todo o povo da região também. Recebemos aqui na Jovem Pan 88,7 FM a deputada estadual Luciane Carminati, que é mulher educadora, e você que acompanhou esse episódio sabe o porquê dessa história, desse presente e dos projetos futuros. Agradeço a sua participação, sua colaboração. Se inscreva no nosso canal e também siga em 88,7 FM a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, Vale do Itajaí e Litoral Norte catarinense. Valeu!